pessoal, ok? Então, as questões entre trabalho e confia aqui, né, o Espírito Santo, coloca fatores importantes que relacionam o quê? A maneira que nós podemos vestir a camisa ligada ao conhecimento dos alunos, jovens que estão se destacando pelo MEC, ok? Reviu aí algumas pesquisas que foram colocadas, ok? É lógico que pesquisas, elas são pesquisas. É lógico que você não vai ter uma demografia totalizada do Brasil todo, mas é uma estatística que vem a fazer campos análogos. Aonde há um campo análogo, há um anabolismo comparativo, que relaciona pessoas existentes nessa maneira geográfica de analisar e essa tempestade que a própria pesquisa, como Senega, coloca. Ok? Senega e outros autores. Então, eu coloquei aqui a camisa, o boné do Espírito Santo, capixaba, mas somos brasileiros. Que colocou ali como Paraná, o Espírito Santo, Goiás, os estados que são em destaque aí, questão de desenvolvimento e alfabetização. Como diz o senhor ali na área do Ministério da Educação, ele comentou uma questão que falta muito para fazer ainda. Tem pessoas ainda que não estão sendo alfabetizadas, embora tenha alguns conceitos sobre alfabetismo social. Eu cada vez mais eu me sinto um pouco mais analfabeto em questões de longitudes e considerações. Então, a questão do peso, da massa corporal, dividido por volume corporal, como nós podemos fazer para analisar? Então, vamos lá. Peso, ok? Então, aí você vai colocar o peso, aí você vai lá e coloca a massa corporal. Aí você vai olhar como as questões que possam relacionar. Então, a gravidade específica é o quê? O peso no ar, dividido pela perda de peso na água. Ok? Então, você vai analisar também, ou seja, também em questões que possam relacionar como foi colocado. É lógico que há vários autores. Tem uma autora que ela tem um nome, né, que não lembro agora, mas quem também coloca alguns assuntos sobre também hidroginástica é o Abdala, ligado ao alongamento. Ok? Abdala, um livrão muito bom, que fala sobre assuntos que possam também ser fluentemente importantes ligado ao volume corporal. Ok? Então vamos lá. Sobre essa aventura ecológica, essa aventura universitária que é o universo do corpo, entre essas camadas, entre dobras cutâneas, a parte tricipital, a parte subescapular, suprailíaca, pedir a pessoa sempre tomar um banho com sabão de coco, ou qualquer tipo de sabão, que não tenha oleosidade, para a região e medir a região, né, os pontos vitais. Você ali vê o tríceps, campo tricipital, o campo supraescapular. Supraescapular é o que? Naquela região da escápula, naquela parte infraescapular que fica em cima, não. A parte embaixo, supraescapular, que ali você vai ver aquela região, tipo um mapa do Brasil. Nosso corpo é cheio de maneiras e símbolos ligados ao corpo do Brasil. Então, é muito oleoso que você segura. Eu acho que você depois tem a maneira de você ter a equação, você vai e faz resultados. Eu não gosto de fazer, pessoal, mas explicar o campo do abdominal também e da coxa abdominal, a questão da medida, né? Polegar direito do umbigo, a direita do umbigo. Então, direito do umbigo, olha lá, você vai lá e olha, puxa, dói. Eu fui muito, até nessas questões positivistas, desde das minhas graduações e especialização também. Eu não vou falar que eu fui o rato de laboratório, não, né? Mas é lógico que eu fui tipo de uma teoria positivista mesmo, em campos cutâneos, né? Relacionado a esse parecer. Então é lógico que o MC é importante,
Mas as dobras cutâneas vai demonstrar o percentual de massa magra e o percentual de massa gorda. Porque a UMC, é lógico que vai mostrar também, mas vai mostrar os protocolos que são analíticos naquela questão. Às vezes ali passar de 25, aí você já pode ter o quê? Um campo regulatório que venha ter esse controle ligado à composição corporal rastreada nesse sentido, rastreada nesses mapeamentos e catalogações, ok? Então, veja bem, então, é lógico que tem academias que são empreendedoras, que tem o consumo máximo de oxigênio, que eu já falei, alguns protocolos, algumas questões importantes aqui, que é algo que nos coloca até sobre isquemia, arritmia e outras questões de campo de submáximo, máximo, ou seja, moderado, em questões de porcentagem ligada aos protocolos, ligada à esteira, questão de teste de esforço máximo, esforço submáximo, que está ligado ao esporte, o colégio, né? O colégio de esporte e medicina, que eu também coloquei ali uma questão de artigos relacionados às injúrias também, não só as questões das pessoas que tomam alguma coisa, que ouvem doping, mas ali eles não só falam o mal, mas falam o bem para se defender em questões que relacionam às injúrias. Ok? Então, esses artigos são bons porque muitas vezes pode ter alguma aluna que muitas vezes ainda em questões de porcentagem ou um erro que teve entre essas maneiras, o indivíduo, os campos sendo unânime e ganhando, ou seja, na sua carreira, em sucessos consecutivos, pode acontecer esses fatos e a carreira possa ser prejudicada. Mas cada um tem uma maneira de contornar entre essas questões. Né? Nós sabemos que tem 2 ou 3 jogadores que teve problema no coração, retornaram, jogaram. Okay? Tem o Washington, um atacante que deu problema no coração. Teve outro também, acho que foi o Ricardo Gomes, que também foi treinador foi técnico do Brasil, o problema também, mas voltou, retornou, e o problema, retornou. Eu não sei como está, né? Eu acho que tinha dois Ricardo, né? Dois zagueiros. Você pode perceber que há pessoas que relacionam esses dados. Por isso que eu coloco aqui como meio de autoavaliação periférica, utilidades que nos possa ter motivivências. Esses campos ótos, motivivências que me dê motivo. A pessoa tem que ter motivos para obter desafios, para ser consolidados, ok? Então, abdômen, quadril, coxa direita, coxa esquerda, braço direito. Há vários tipos de medidas, ok? Então, entre as avaliações corporais, esse tempo entendido, ok? Então, vamos lá. Então, entre as tabelas, protocolos, peso e altura, pouco informa sobre a composição corporal e pode avaliar consideravelmente, independentemente de qualquer massa corporal e estatura, tomando-se a base os dados dessas tabelas. Uma pessoa pode ser obesa sem, entretanto, ter excesso de gordura. Ok? Às vezes os triglicerídeos podem estar bem altos e a pessoa está lá, parece que está todo definido. Quando você vai olhar os exames, os índices podem extrapolar em questões de típico, né? Cultura inserida. Né? Você olha também uma criança, como já coloquei algumas colocações ligadas aos intercâmbios educacionais em cada país e estado. Ok? Então volto a dizer aqui, parabéns aos estudantes, não sei qual a escola que é, mas que sejam cooperativos para saber competir. E aonde há uma competição, há uma cooperação, e aonde há adversários também vai ter adversidades. Só saber lidar, tipicamente. Estressamos. Não vou falar que é um estresse. Nos coloca um controle motor. Me ajuda aí, uma maneira de respaldar a motivivência e a motrivivência. Que coloca maneiras que venham a ter função fisiológica, funções
que venham relacionar direitos, deveres